Amém? A última aula que nós tivemos, nós falamos sobre os 7 pilares do caráter de Jesus e introduzimos falando do fundamento, que é o amor de Deus, e falamos do primeiro pilar, que é a santidade. Falamos que Jesus, ele pega algo de forma, assim, bruto, como uma árvore que é tirada e é talhada, como diz em Provérbios 9, que ele talha, que ele prepara, que ele amolda as suas 7 colunas, né? E ele faz isso conosco, ele vai tirando algumas coisas de nós, nos aperfeiçoando, até chegar no cerne, no lugar mais firme e mais forte, e o nosso caráter está cada vez mais parecido com o dele. Só que a coluna da santidade, e eu quero dizer isso, não disse na última aula, mas eu quero poder começar com isso. Além de todas as colunas estarem ligadas à base que é o amor, a santidade, ela é a coluna mestra. Isso é, todas as outras colunas estão interligadas a ela. Vocês lembram dos 7 pilares? Santidade, verdade, justiça, fidelidade, bondade, serviço e integridade. Agora entenda uma coisa, na prática. Porque Deus é santo, Ele é verdadeiro. Porque Deus é santo, Ele não pode mentir. Porque Deus é santo, Ele é justo. Porque Deus é santo, Ele é fiel. Porque Deus é santo, Ele é bom. E o bom aí está ligado à perfeição. Porque Deus é santo, Ele é servo de todos. E porque Ele é santo, Ele é íntegro. Então a santidade de Deus, ela liga, ela toca todos os outros pilares. Obrigado. E hoje a gente vai estar falando sobre a verdade. Amém? Amém? Achei que vocês ainda não tinham chegado. E o texto que a gente vai usar para falar sobre a verdade é o Evangelho de João. Como o nosso tempo não nos favorece, de fato, infelizmente não nos favorece, nós vamos correr. Portanto, alguns textos só serão citados, não poderão ser lidos. Então vocês vão anotando aí, para que esse texto é um texto bem conhecido. Evangelho de João, capítulo 14, verso 6. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. A filosofia e as ciências tentam, mas não conseguem dizer o que é a verdade. E antes mesmo de Jesus, as mesmas já estavam tentando fazer isso. E até hoje tentam. E chega Jesus e diz: eu sou a verdade. Eu não sou possuidor da verdade, eu sou a verdade. Jesus é a verdade encarnada. Ontem nós tivemos uma aula com o pessoal do módulo 2 e nós falamos um pouco sobre isso. Sobre essa questão de encarnar a verdade, de falar a verdade e de viver a verdade. Jesus não era alguém que falava uma coisa e vivia outra. Não. O que Jesus falava era exatamente o que ele fazia e o que ele fazia era exatamente o que ele falava. Agora, só a título de curiosidade, se você quiser anotar, a palavra verdade, ela aparece 470 vezes no Novo Testamento. No Antigo, 470 no Novo. No Antigo Testamento ela aparece 224, perdão. No Novo Testamento, 224. Agora,
No Novo Testamento, só nos Evangelhos, são 192 vezes. E essas 192, a grande maioria, falada pelo próprio Jesus. Então, nós vemos que a Escritura nos dispõe, nos disponibiliza conhecer a verdade, entender o que é a verdade. E Jesus, ele lança mão de mais de 20 livros. Em seus discursos, ele lança mão de mais de 20 livros do Antigo Testamento. Isso mostra o quanto Jesus conhecia o Antigo Testamento. E tudo o que ele fala baseado na verdade. Então, os ensinos de Jesus são ensinos marcados pela verdade. Quando Jesus termina seu discurso em Mateus capítulo 7, no verso 28 e 29, a multidão se surpreende e diz: este homem não ensina como os fariseus, como os doutores da lei, mas ele ensina como quem tem autoridade. Mateus 7, 28 e 29. As pessoas podiam ver a autoridade em Jesus. Não, ele sabe do que ele está falando. Ele não é alguém que está falando, que pegou uma informação, né? Nós estamos numa época bem interessante, né? Onde muitos de nós temos bebido de uma fonte. Não é ruim beber dessa fonte, o ruim é beber só dessa fonte, que é a internet. Basicamente o YouTube. Então muitos têm bebido somente dessa fonte, têm ouvido, assistido e muitas vezes fazem um Ctrl+C, Ctrl+V daquela mensagem e repassam. Sabe, irmãos, o que Jesus nos ensina na prática da verdade é que eu preciso conhecê-la, sim, mas antes de passá-la eu preciso praticá-la. Antes de querer ensinar alguém, antes de querer mostrar a alguém um caminho da verdade, nós precisamos caminhar nessa verdade. Antes de eu falar para você, olha, isso é o que você deve fazer, eu preciso fazer. Vocês concordam comigo? Amém? É de Deus isso? Então, antes de nós pegarmos uma frase e colocarmos numa rede social, por ela ter sido bonita, por ela ter sido isso ou aquilo, vamos pegar essa frase e tentar cravá-la no nosso coração e dizer: eu vou viver isso aqui. E muito mais do que postar em uma rede, eu quero ser o exemplo de que isso é de fato uma verdade. E Jesus fez isso. Em João capítulo 6, verso 68, o apóstolo Pedro disse: Senhor, para quem iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. Palavras verdadeiras, palavras que geram vidas, palavras que geram transformação. O que Jesus dizia, a verdade que Jesus falava, era poderosa para gerar transformação. A verdade que Jesus vivia era poderosa para gerar transformação. Será que aquilo que você fala, que eu falo, gera transformação? No nível 2, a gente fala módulo 2, que lá na base existe o módulo 1 e o módulo 2. O nível 2 nós estamos falando sobre a pedagogia de Jesus. E Jesus, ele tinha uma maneira de falar e ele tinha um público-alvo. Às vezes nós queremos atingir o mesmo público que Jesus. O que nós precisamos fazer? Falar o que Jesus falou. Fazer o que Jesus fez. Se queremos os mesmos resultados que Jesus teve, no mínimo, queridos, precisamos fazer o que ele fez. Sim ou não? Há coerência nisso? Há verdade nisso? Se queremos os resultados de Jesus, vamos fazer coisas diferentes que ele? Não. Se Jesus comia com pecadores, o que nós vamos fazer? Mas a igreja dos nossos dias, ela faz exatamente o contrário que Jesus fazia. A igreja dos nossos dias diz assim: Senhor, vai lá e faz e abençoa fulano. Não, Senhor, me usa para abençoar fulano. Senhor, eu vi uma vez, eu estava passando na porta de uma igreja, eu vi um irmão orando, e a igreja estava junto com ele orando no microfone, e ele disse assim: Deus, traz aqui o perdido, traz aqui o... Não, irmão, o que Jesus mandou a gente fazer? Ou melhor, o que ele fez?
Jesus ensinava nas sinagogas, sim ou não? Sim, Jesus ia ao templo, ia. Mas boa parte do ensino de Jesus era nas ruas, era no ambiente das pessoas. Jesus não esperava que as pessoas viessem, ele ia até elas. Então nós precisamos ter esse cuidado também. Se você está aí aberto em João 14, do verso 8 até o verso 14, Filipe vira para Jesus e diz assim: Jesus, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Eu quero ler aqui, olha a resposta de Jesus. No verso 8, Filipe diz: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Olha o que Jesus disse para ele. Disse-lhe Jesus, verso 9: Estou há tanto tempo convosco, e não me tendes conhecido, Filipe. Quem me vê, a mim vê o Pai. Isso é, vê o meu comportamento, vê as minhas ações. E como dizes tu, mostra-nos o Pai. Aí ele vai dizer isso que eu exatamente parafraseei aqui, Não crês tu que estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Crede que estou no Pai e que o Pai está em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Irmãos, esse texto resume toda essa introdução que acabamos de fazer. Filipe, você está me ouvindo, Filipe? Estou te ouvindo, Senhor. Pois é, essas palavras não falam de mim mesmo, Filipe. Filipe, você não lembra o que, vamos dizer assim, em capítulos atrás, Pedro falou, no capítulo 6, né, quando ele fala: Senhor, para quem iremos nós? Só tu tens as palavras. Filipe, olha as palavras que eu falo, olha as coisas que eu faço. Ontem, falando com o pessoal, eu disse que Jesus entrou, foi para a casa de Zaqueu e não disse uma palavra. Jesus estava comendo, ele, os discípulos, todo mundo sentado na mesa, mas tinha uma pessoa que estava aperreada. Sabe quem era? Zaqueu. Zaqueu estava incomodado, estava ali olhando para Jesus, e eu não sei o que passou na cabeça de Zaqueu, mas eu imagino assim, cara, esse cara é santo demais, esse cara meu Deus, o que ele já fez na vida de tanta gente. Aí ele começou a olhar para ele: meu Deus, eu sou um ladrão, eu sou um bandido, um salafrário, sei lá o que eu sou. Aí foi desesperado, pegou o dinheiro dele, jogou, eu imagino ele jogando diante de Jesus: Jesus, eu vou restituir quem eu roubei. E Jesus só olhando para a cara dele, se não comendo. E olhando para a cara de Zaqueu, não disse nada. A presença de Jesus, irmãos, todos o discurso que Jesus tinha dito antes disso, o comportamento de Jesus, Zaqueu sabia que quem estava na casa dele não era qualquer pessoa. Quem estava na casa de Zaqueu era a encarnação da verdade. O que todo homem quer conhecer, a verdade. Agora, esse é o nosso desafio. Conhecer essa verdade, nos sujeitar a ela e andar sobre a verdade. A verdade, quando Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Há quem diga que ele estava fazendo um paralelo com o tabernáculo, o átrio, o santo lugar e o santíssimo lugar. Eu acredito nisso. O pastor José fala no Ação da Cruz 3 exatamente isso. Que o que Jesus estava dizendo é átrio, santo lugar e santíssimo lugar. O átrio era um lugar onde havia muitas pessoas. Muitos poderiam entrar, no átrio. Agora no santo lugar, não. Só os sacerdotes, levitas que podiam entrar no átrio. O que havia no átrio? Vamos lá. 3 coisas. Calma, gente, um de cada vez. Vamos lá, digam bem alto aí o que havia no átrio. Vou dar uma dica: tinha uma mesa. Na verdade, tinham 3 mesas. Numa delas tinha pão. Na outra tinha incenso. E na outra tinha, eu não sei se ele tinha, não, acho que era o 7 ou era o 6. O candelabro. Todas essas coisas, elas têm sua revelação. Isso é verdade, sua revelação própria. Mas todas elas indicam luz. A Bíblia, a palavra, o pão, que representa a palavra,
ele representa a luz. O incensário, ele representa a oração, e a oração também traz luz. E o candelabro representa a pessoa do Espírito Santo, que também traz luz. Então a verdade, ela traz luz. O salmista, no Salmo 119, ele diz: lâmpada para os meus pés é a tua, e luz para o meu. Vamos fazer uma matemática bem simples nesse texto aí, ó. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Que matemática? Matemática que eu falo é uma lógica. Vamos fazer uma lógica nisso daí. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Isso é, aonde não há lâmpada, há escuridão. Então os pés caminham sobre a escuridão. Luz para o meu caminho. Se não houver luz no caminho, o caminho também está em trevas. Então a palavra de Deus, a verdade de Deus, ilumina o nosso caminho. Não adianta falarmos que estamos na verdade, se não conhecemos as Escrituras. Disse para você que Jesus lança mão em seus discursos, nos 4 evangelhos, de 20 livros do Antigo Testamento. Ele conhecia a palavra, ele conhecia as Escrituras, ele conhecia a respeito dele mesmo. Quando ele está andando com os discípulos no caminho de Emaús, ele começa a citar, desde Moisés até os dias atuais dele, né? Até o dia, aquele momento que eles estavam ali. Então Jesus lança luz no caminho dos discípulos. Jesus disse que nós devemos ir e fazer discípulos de todas as nações. Como é que eu faço discípulos? É a próxima palavra do versículo. E de fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fala mais alto. Ensinando. Nós ensinamos, nós estamos aqui para ensinar, você está aqui para ensinar, para trazer luz, para trazer a verdade. Nós não devemos ter medo de dizer a verdade, pessoal. Nós não devemos ter medo de dizer a verdade. A verdade precisa ser dita em amor. Em amor. Jesus foi o representante legítimo do Pai na terra, porque ele falou a verdade e viveu essa verdade. Eu queria que você abrisse aí em Colossenses 1,15. Por Jesus ter dito a verdade, por Jesus andar na verdade, irmãos, escute só esse verso, Colossenses 1,15. O qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. A parte A do versículo, o apóstolo Paulo afirma que Jesus é a imagem do Deus invisível. Jesus se comprometeu em falar a verdade. Você acredita que Deus é mentiroso? Não. Então, se Jesus se comprometeu em falar e viver a verdade, ele se torna de fato um legítimo representante do Pai. E há uma questão tão bonita aqui, irmãos, é que no Antigo Testamento, as outras nações olhavam e discriminavam Israel, porque o Deus de Israel não se podia ver, o Deus de Israel não se podia tocar. Irmão, Deus vem e opera algo tremendo, Deus envia Jesus. E eu te peço para olhar mais uma vez para o texto de Colossenses 1,15. Ele é o quê? A imagem. Ah, vocês querem uma imagem? Então vou dar uma imagem para vocês. Vocês querem tocar-me? Então vou dar a oportunidade de vocês me tocar. Jesus é o representante legítimo de Deus. Você pode dar um glória a Deus por causa disso? Colossenses, também o verso 19 aí, do capítulo 1. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, ou a plenitude de Deus habitasse nele. Irmãos, toda a plenitude de quem Deus era estava em Jesus. Volto a dizer, ele foi o legítimo representante. Por quê? Porque ele se comprometeu com a verdade. Colossenses 2, verso 9.
Porque nele, em Jesus, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Pastor Cipriano, isso é extraordinário. Em Jesus, corporalmente, habita toda a plenitude da divindade. Ele era um representante legítimo. Deus assim o constituiu. E faz com que Paulo, não Jesus, mas que Paulo testemunhe de Jesus. Não é Jesus que testemunhe de si mesmo, mas Paulo está dizendo em Jesus. Por quê? Porque ele estava comprometido com a verdade. Não havia engano em suas palavras. Ele estava comprometido com a verdade. O último texto, Hebreus, para concluirmos sobre a verdade. Hebreus capítulo 1, verso 3. Esse texto é magnífico, irmãos. O qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Jesus, comprometido com a verdade, recebe o testemunho de Paulo de que nele habitava toda a plenitude de Deus, e ele se assenta no lugar de honra. No lugar de honra. Por quê? Porque se comprometeu em falar e em viver a verdade. Olha para essa pessoa linda e maravilhosa que está do seu lado. Se você não encontrar uma pessoa assim, pode olhar para frente. E diga para ela assim: você precisa se comprometer com a verdade. Você precisa sair daqui comprometido em falar a verdade. Tem um livro do pastor José que está sendo reeditado, ele vai ser lançado agora no próximo mês, no Encontro de Pastores, que é 21 razões pelas quais nós mentimos. Ô, meu irmão, compre esse livro. Compre esse livro, porque talvez você... O pastor Igor falou exaustivamente sobre alguém ligando, não, disse que eu não estou. Isso aí é de menos. Nós precisamos falar a verdade, custe o que custar. Você crê nisso? Diga amém. Agora, nesse segundo período, eu quero falar com vocês, nós falamos sobre a verdade. E antes de finalizar na verdade, eu quero dizer uma última coisa. Na verdade eu já disse, mas eu quero repetir. A verdade precisa ser dita em amor. Falar em amor não quer dizer que você vai fazer concessões. Não, não. Você tem que falar a verdade. Tem que ser em amor, mas tem que ser a verdade. O amor não encobre a verdade. Jonathan Edwards, um dos puritanos, dessa linha, um dos mais conhecidos por causa de um dos seus sermões como Pecadores na Mão de um Deus Irado. Ele diz que a beleza da santidade de Deus, na verdade, é a perfeita comunhão. A perfeita, não é essa palavra que eu quero usar. A perfeita simetria de todos os atributos de Deus. Isso é, o amor de Deus não impede ou não anula a verdade de Deus. Não impede que Deus fale a verdade. Eu creio que Jesus amou a mulher samaritana ali no poço de Jacó. E ele amou tanto aquela mulher a ponto de lhe dizer a verdade. Agora, não confunda com aquela rispidez, com aquela ignorância que alguns usam dizendo, eu falo a verdade, doa quem doer. Não, não. Essa suposta verdade, ela não está fundamentada no amor.
E se não está fundamentada no amor, possivelmente essa verdade não vai gerar transformação. E impede Deus fazer justiça. É o próximo tópico aqui. Não foi carne nem sangue que te revelou, pastor. Irmãos, é um desafio. Andarmos na verdade é um grande desafio. Amém? E pastor, mas se eu falar a verdade eu vou perder. Perca. Perca nessa vida para que você possa ganhar na eternidade. Amém? E já pegando o gancho do pastor, vamos pular para o próximo tópico, que no caso é o próximo pilar, que é a justiça. Só que antes de falar da justiça, eu quero falar sobre uma outra coisa relacionada à justiça, claro. Para isso eu queria que você abrisse a sua Bíblia na carta aos Filipenses. No capítulo 3, versos 7 a 9. Mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. E na verdade tenho por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual eu sofri a perda de todas estas coisas, e as considero como escória, para que possa ganhar a Cristo. E seja achado nele, não tendo a minha justiça ou justiça própria, que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Paulo fala de uma justiça que vem pela fé, mas também Paulo fala de uma justiça própria. Se você está anotando, vou precisar que você seja muito rápido, porque eu só vou colocar alguns pontos da justiça própria. Não vai dar para a gente falar de todos eles, mas vou enumerar alguns pontos. O primeiro ponto da justiça própria aí é que ela está baseada na capacidade humana. E a frasezinha seria: eu posso. O eu posso, ele é muito perigoso. Pastor, mas e aquele versículo que diz: posso todas as coisas naquele? Essa é a diferença, meu irmão. É naquele. Na justiça própria, o indivíduo acha que a capacidade que ele tem é suficiente. Outro ponto, ele diz bem assim, eu estou sempre certo. Você já encontrou alguém que tudo que ele fala está certo? Você conhece alguém assim? Não olha para o lado, olha, já encontrou? Ele está sempre certo, não importa o que você falou, não interessa o que você falou, não interessa o que todo mundo está dizendo, eu estou certo. Isso é justiça própria. Um outro ponto que ele também fala é assim: eu tenho a última palavra. Sabe aquela pessoa que na discussão ela quer ser a última a falar? Isso mostra justiça própria. Na justiça própria, eu sei tudo. Quando eu ando na justiça própria, eu sei tudo. Tem uma frase que alguns dizem assim, como é que eu posso formular ela aqui? Não, eu não tenho resposta para tudo. Eu não estou aqui para responder tudo. Você já ouviu as pessoas falarem assim? Não, eu não tenho resposta, eu não tenho resposta para tudo e tal. Mas todas as vezes que assuntos são abordados, ele quer falar alguma coisa. Mas ele não disse que não tem resposta. A pastora Karina estava falando uma coisa interessante. Com o advento das redes sociais, hoje, nós nos tornamos, da noite para o dia, cientista político, comentaristas de futebol, especialistas no assunto. Sabe, nós queremos dar a nossa opinião em tudo. E achamos que a nossa opinião não pode ser contestada. Se gravamos um vídeo ou se postamos alguma coisa, nós queremos que as pessoas comentem.
E queremos que o comentário seja positivo. Precisamos tomar cuidado com isso. Na justiça própria não há entendimento sobre misericórdia. O foco na justiça própria está no erro das pessoas, mesmo que esse seja pequeno em relação aos acertos. Isso é, eu olho para as pessoas, não me importo com o que ela fez de certo na vida toda, mas eu foco no que ela fez de errado. Eu quero rebaixá-la. Aquele que anda na justiça própria, ele se coloca como balizador. Muitas vezes aquele que anda na justiça própria, ele tem algumas carências emocionais aí muito fortes. Principalmente ele tem problema com a aceitação. Ele não gosta de ser contestado e tal. E para ser aceito, o que ele faz? Você já ouviu aquela frase assim? Como é que é teu nome? Rodrigo? Alguém chega assim, eu chego e falo assim, pessoal, o Rodrigo é gente boa. Aí aquele que anda em justiça própria, mas... Não, você é uma bênção. Mas... Você conhece alguém que faz isso? Ele se coloca no lugar aonde ele é que avalia as pessoas. E por que ele faz isso? Porque ele precisa estar num lugar de destaque, ele precisa ser consultado, ele se torna um consultor. O que você acha de fulano? Vamos lá. Fulano tem esse defeito, essa qualidade. Ele senta em cima do orgulho miserável dele e começa a avaliar as pessoas. O surpreendente não é que aquele que anda em justiça própria faz isso. O surpreendente é que alguns de nós buscam conselho nesse tipo de pessoa. Não busque conselho nesse tipo de pessoa, meu irmão. Essa pessoa não tem nada para contribuir com a sua vida. Quando Jesus olhava para as pessoas, o que Jesus buscava extrair das pessoas era aquilo que elas tinham de melhor. Releia os evangelhos. Releia. E veja o comportamento de Jesus, porque Jesus é o nosso exemplo, é o exemplo a ser seguido, é o comportamento que nós devemos imitar. Não é o comportamento do Hércules, não é o comportamento do pastor fulano, do pastor ciclano, é o de Jesus. Precisamos ler de novo os evangelhos. Não, pastor, agora os meus estudos são mais profundos. Cuidado, meu irmão, para tu não morrer afogado nessa profundidade sua aí. Eu prefiro caminhar em águas rasas. Na verdade, o conceito de profundidade. Lembra que no primeiro dia eu disse para vocês que o céu tem uma perspectiva diferente da terra? Vocês lembram? E que Jesus nos colocou assentado em lugares espirituais. Então a nossa visão deve ser de cima para baixo. Certo isso? Amém? O que nós chamamos de profundidade... fulano é profundo. Na verdade, ele tem um conhecimento extenso sobre as Escrituras. Profundidade fala de conhecimento empírico, de experiência, de ter experimentado aquilo que você está falando. Porque eu posso falar de Gênesis até Apocalipse sobre perdão e ser uma pessoa dura para perdoar. Só que por ter falado de Gênesis e Apocalipse, você olha para mim e diz, o pastor é profundo. Não. Eu sou extenso no conhecimento. Eu tenho muito conhecimento, muitos textos, sobre o assunto de perdão. Mas eu sou péssimo para perdoar. Vocês entendem isso? Então nós precisamos entender que aqueles que nós vamos buscar conselho são pessoas maduras. São pessoas que passaram desse estágio. Uma outra característica de quem caminha na justiça própria, e aqui eu falo de experiência própria. Eu tive que vencer isso na minha vida, e eu não vou dizer para você que eu já venci, não. Eu vou dizer para você que todos os dias eu tenho que jogar uma pedra em cima disso. Tem coisas para nós que nós achamos que, não, pastor, isso aí, eu já entendi, eu ouvi um estudo sobre isso, aí eu peguei uma pedra e joguei em cima. Não é assim não, meu queridão.
Nem é assim não. Em se tratando de caráter, todos os dias, em se tratando de evangelho, todos os dias precisamos morrer. O apóstolo Paulo diz, todos os dias morro. Todos os dias. Quando alguém gerava dano a mim, por qualquer motivo, eu queria deixar claro que essa pessoa me causou dano. E eu ia até ela, olha, você fez isso, eu combinei com você e você não cumpriu sua parte. Eu queria que ela dissesse perdão, eu queria que ela manifestasse arrependimento. Isso é justiça própria, irmãos. Isso é justiça própria. Eu me lembro quando nós estávamos em um dos projetos, eu vou dar um exemplo para você entender. Nós estávamos na Casa das Minas dos Olhos de Deus, em Parnamirim, Rio Grande do Norte. E a gente colocou, nós tínhamos uma equipe que trabalhava com a gente, e tinha uma das meninas da equipe, era a tia Lulu. E a tia Lulu pegou um dos meninos, era uma casa com 14 meninas e 2 meninos. E pegou um dos meninos, o Mateus, e colocou ele de disciplina dentro do quarto. Só que tia Lulu ficava na casa de 8 da manhã até às 17 horas. Às 17, tia Lulu ia embora. E ela colocou o Mateus de disciplina mais ou menos às 16 horas. E o tempo se passou, tia Lulu foi embora e Mateus estava onde? Dentro do quarto na disciplina. E alguém foi lá atrás de mim. E pastor, o Mateus está lá dentro do quarto de disciplina. Ué, mas o que foi que aconteceu? Não, a tia Lulu colocou ele lá. E eles disseram, e ninguém pode tirar, senão a tia Lulu. Porque foi ela que colocou. Era uma regra que tínhamos na casa. O que eu fiz? Eu falei, eu vou fazer o seguinte, pessoal. Vou ligar para a tia Lulu, vou conversar com ela. E ela vai me explicar o que aconteceu. E eu vou conversar com o Mateus, ok? Ok. Liguei para a tia Lulu e na frente dele disse, tia Lulu, posso tirar Mateus da disciplina? E ela disse, pode, pastor, pode tirá-lo. Fui lá até o Mateus, chamei. Falei, Mateus, vem cá. Me conta a história. E ele me contou. Eu disse assim, tia Lulu também me contou a história. Tem que bater a história dela. Quando eu falei isso, aí ele desarmou, aí ele falou a verdade. Aí eu falei, então amanhã de manhã, tu vai encontrar a tia Lulu, e a primeira coisa que você vai fazer é chegar para ela e falar assim, tia Lulu, me perdoa pelo que eu fiz. Eu fiz isso, isso e isso. Ele, tá bom, ele deu um sorriso, tá bom, pastor. Eu falei, pera, calma. Deixa eu te contar uma coisa que vai acontecer. O que vai acontecer, pastor? A tia Lulu vai olhar para você e vai te dar um rala. Ela vai brigar com você. Mateus, tu fez isso mesmo. E não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu falei para ele. Ela vai... E sabe o que você vai fazer, Mateus? Você vai ficar caladinho. Não vai discutir com a tia Lulu. E quando ela terminar, você vai dizer, eu concordo com isso, tia Lulu. Me perdoe. Tá bom, tá bom. E ele todo feliz. No outro dia, a gente estava tomando café. Ela chega... E ele vai correndo até ela e chega, tia Lulu, me perdoa pelo que eu fiz ontem. Irmão, foi batata. Tia Lulu descascou ele. Mateus, eu sempre tenho que falar com você a mesma coisa, não sei o quê, e tal, e tal, e tal. E ele ouvindo assim, e eu lá na mesa só, olha. E ele ouvindo, irmãos, ele fez direitinho. Ele fez direitinho. Talvez se fosse eu iria rebater com a tia Lulu. Eu iria argumentar com ela. Não, mas sabe o que aconteceu? Não, mas sabe por que eu fiz isso? O Mateus fez direitinho. Por isso que eu disse para vocês que as crianças, elas vão fazer exatamente o que nós ensinarmos elas a fazerem. Nós vamos justificar os nossos erros. Todos os dias eu preciso jogar uma pedra em cima disso, em justificar os meus erros. Todos os dias eu tenho que jogar uma pedra em querer que você sinta que eu fui lesado por você. Todos os dias eu tenho que fazer isso. Eu não posso exigir de você um arrependimento, eu não posso fazer isso. Eu não posso exigir de você que você me peça perdão. Vocês estão comigo aqui? Vamos lá. Aqueles que andam em justiça própria, eles são frios e andam mais na razão do que no coração. São tendenciosos, escute isso. Essa parte aqui, essas informações saem do pastor José, médico, cardiologista. Escute isso. Aqueles que andam em justiça própria são mais tendenciosos à depressão
e ao suicídio. Eles são extremamente pessimistas. Ô irmão, o dia que eu e o pastor Igor chegou aqui, nós fomos bombardeados por palavras que, se a gente não soubesse quem nos trouxe aqui e não tivesse uma palavra superior a essa, nós teríamos voltado no mesmo, quase que no mesmo avião que a gente desceu aqui. O piloto ainda está lá dentro. Fala que a gente quer voltar. Muitas palavras, sabe? Muito pessimismo. Não vai dar certo. Está dando certo, irmão. Está sendo do jeitinho que Deus queria que fosse. Amém? Entenda, isso não é uma justificativa, não. Isso é a verdade. Porque conversando com alguns de vocês, muitos de vocês chegaram, pastor, se fosse do outro formato, não daria para vir. Pastor, olha, foi de Deus ter sido dessa maneira. Glória a Deus. Eles não aceitam ser corrigidos. Eles caminham sozinhos. Eles também têm um espírito de acusação muito forte sobre eles. Aqueles que andam em justiça própria são amargurados. E a amargura gera doenças como gastrite, diabetes, reumatismo, pressão alta e por aí vai. Será que vale a pena andar em justiça própria? Ele não tem experiência nem com o amor de Deus, portanto ele não consegue amar as pessoas. Ele tem dificuldade de amar, de ser amado e de amar as pessoas. Ele exige demais de si mesmo. Por quê? Porque ele não conhece as limitações da sua própria alma. Ontem, falando com o pessoal, eu disse que Jesus, quando ensinava, ele sabia tratar o ser humano como ser humano. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa. Isso pode alcançar qualquer um de nós, a justiça própria. Mas tem algumas pessoas que são mais tendenciosas. Sabe quem? Aqueles que exercem o ministério profético. Esses aí são mais tendenciosos a cair nisso. Porque o profeta, de ofício, ele é um guardião, um zelador da palavra. Então aquilo que está errado, ele vai para cima. Se ele for para cima sem amor, ele machuca, ele fere. Se ele for para cima como um zelador, como alguém que tem zelo pela verdade, amor pela verdade, é um guardião da verdade, ele consegue ensinar o outro a caminhar na justiça sem feri-lo. Entenderam isso? Aquele que anda em justiça própria não entende sobre submissão. Obediência, muito menos. Ele não levanta as pessoas, ele só derruba. O Cote diz uma coisa: 20% do ensinamento de Jesus era repreensão, 80% era motivação. Jesus é lindo, né, irmãos? Jesus, ele bate um pouquinho na gente, mas é 20% só. 80% do tempo ele está dizendo para você: vai filho, supera isso, vai filho, levanta, vai filho, segue para o alvo, para o prêmio da sua soberana vocação, vai filho, não desiste não. É assim que ele age, glória a Deus. Só há justiça naquele que anda em justiça própria se for em benefício dele. Se não for em benefício dele, ele não aceita. Eles vivem mais no natural do que pela fé. Esse tipo de pessoa quer que você saiba que a prejudicou, que foi o que eu falei. Ele força o pedido de perdão. E para fechar, você e eu precisamos ter um cuidado muito grande para não andarmos em justiça própria. Por quê? Porque aquele que anda em justiça própria, ele fere as pessoas, acreditando que está fazendo a vontade de Deus. E, se possível, ele mata, achando que está fazendo a vontade de Deus. Aonde está isso, pastor? Os homens que apedrejaram Estevão, inclusive o apóstolo Paulo, que aos seus pés foram colocada a roupa daqueles que apedrejavam Estevão, acreditavam que estavam fazendo a vontade de Deus. Podemos, então, praticando a justiça própria, achando que estamos fazendo a vontade de Deus, podemos matar pessoas. Podemos ferir os nossos irmãos, jurando
que estamos fazendo a vontade de Deus. A justiça de Deus. Agora quero falar especificamente da justiça. Tenho alguns minutos ainda. A justiça de Deus não está ligada à igualdade. Isso é marxismo cultural. A justiça de Deus está ligada à ordem. Tem uma foto, poderia ter trago ou não trouxe, tem uma foto que eu acho interessante, que eu já vi algumas pessoas postando essa foto. É uma cerca e tem 3 pessoas tentando enxergar do outro lado. É um cara bem grande, e por ser grande ele consegue ver. É um cara menor que vê mais ou menos e um cara pequenininho que não vê nada. Igualdade é nós pegarmos 3 banquinhos, tamburetes, iguais e colocar em cada um. Só que se colocarmos iguais, é possível, e na imagem mostra isso, que o menorzinho continue sem ver. Então o correto, para que tenha ordem, o menor tem que ficar com o tamborete maior. E o do meio tem que ficar com o tamborete um pouquinho maior também. E o outro, talvez nem precise do tamborete. Nem precise do banquinho. Então eu não tenho que dar para os 3 um banquinho. Eu tenho que dar a ponto que gere ordem. A ponto que todos consigam ver, se tu está vendo. Então justiça não tem nada a ver com igualdade, mas com ordem. Para que a justiça seja estabelecida, é preciso que se tenha ética. E o que é ética? É o conjunto de regras ou conceitos que balizam o comportamento de indivíduos. Qual é o nosso balizador? Qual é o nosso avaliador? A Bíblia. Jesus, ele agiu, ele fez milagres, guiado por esse conjunto de regras que ele tinha dentro dele. Que na verdade, segundo a aula anterior, era a verdade. Jesus tinha verdade, o que guiava Jesus era a verdade, o que fazia Jesus praticar a justiça foi a verdade. Assim é conosco também. Então o padrão é a Bíblia. Não dá para ser justo sem se apoiar na verdade. Amém? A justiça está ligada ao fundamento. Qual é o fundamento? Qual é o fundamento? O amor é o fundamento. Nunca se esqueça disso. Não dá para construir as 7 colunas do caráter de Cristo sem o fundamento que é o amor. Nossa primeira aula. Então, a justiça está ligada ao amor. Pastor, por que a justiça está ligada ao amor? Porque jamais seremos justos se não amarmos o próximo como amamos a nós mesmos. Todo ato de justiça sem amor é justiça própria. Você quer alguma coisa em troca. Você quer que seu nome seja citado. A justiça também está ligada à verdade. 1 Timóteo 2,4. Anota aí 1 Timóteo 2,4. E João 8,32. Eu quero fazer uma ligação entre esses 2 textos. 1 Timóteo 2,4 e João 8,32. Eu disse que a justiça está ligada à verdade. Em 1 Timóteo 2,4, a Bíblia diz que Deus quer que todos os homens sejam salvos e chegam ao pleno conhecimento da verdade. João 8,32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos... Então a prática da justiça está totalmente ligada à verdade. Deus quer que conheçamos a verdade. Deus quer que todos os homens sejam salvos. Eles serão salvos e conhecerão a verdade. E a verdade nos liberta. Então, se queremos praticar a justiça, precisamos entender que a justiça está completamente ligada à verdade. Não tem como praticar a justiça sem o amor e sem a verdade. Tem uma palavra que é tzedaká. Essa palavra, tem um livro ali, não tem? Acabou?
Ó. O que quer dizer isso em hebraico? É a consciência de que Deus nos deu, tudo que Deus nos deu para repartir. Tzedakah significa que eu tenho um entendimento, aquele que pratica tzedakah, vou dizer assim, é aquele que entendeu que tudo que Deus deu a ele, é para que ele possa repartir. Eu não estou falando de dar esmola. Eu não estou falando de pegar aqui o que você tem. Não estou falando disso. Eu estou falando de uma consciência que entendeu que o que eu tenho não só para mim. Tem uma oração muito bonita, que é aquela assim: Senhor, você vai almoçar com a sua família, né? Eu vou almoçar com a minha família e diga: Senhor, abençoa o órfão, a viúva, o necessitado e o estrangeiro. É muito bonita essa oração, né? Mas não seria melhor: Senhor, abençoa a minha mesa e faz ela transbordar, para que eu possa ajudar o órfão, a viúva, o necessitado e o estrangeiro. Somos agentes de transformação. Deus não vai fazer, irmão. Jesus veio e por cerca de 3 anos e meio ele andou aqui e nos mostrou o que fazer. Então não dá mais para jogar a responsabilidade em Deus, é assumi-la. Senhor, eu preciso que a minha mesa tenha em abundância. Por que, Hércules, que você precisa? Porque, Senhor, eu preciso sustentar o órfão, a viúva, o necessitado e o estrangeiro. Isso é tzedakah. Essa é a consciência que Deus quer que tenhamos na prática da justiça. Quem entendeu diz amém. Glória a Deus. Para viver isso, teremos que nos desprender das coisas da terra e nos ligarmos às coisas do céu. Em Colossenses capítulo 3, a partir do verso 1, Paulo fala de termos essa consciência ligada ao céu e não à terra. Colossenses no capítulo 3, a partir do verso 1. Ele fala sobre isso, termos a nossa mente ligada ao céu e não à terra. Presa às coisas do céu e não presa às coisas da terra. Se a nossa mente estiver presa às coisas da terra, não vamos praticar tzedakah. A nossa consciência estará impossibilitada de entender isso. E deixa eu te dizer, eu não estou dizendo que isso é uma palavrinha mágica. Então se eu disser, Deus abençoa a minha mesa para que eu possa abençoar, aí Deus vai abençoar a minha mesa? Não, Ele vai olhar para a sua motivação, Ele vai olhar para o seu coração e vai ver se você está sendo sincero. E se você não for sincero, meu irmão, não espere que Ele supra a sua mesa. Porque você não está praticando a verdade, você está praticando a mentira. Seja verdadeiro com Ele. Senhor, eu ainda estou ligado às coisas dessa terra, me ajuda. Me ajuda. Amém? Então nós precisamos estar ligados às coisas do céu e ver como o céu vê e viver como o céu viveu na pessoa de Jesus. Esse é o nosso comportamento. Precisamos ver e agir como Ele agiu. Jesus dividiu o que Ele tinha, repartiu demais da conta. Mostrou aos seus discípulos. Foi provedor. Jesus, de fato, foi um provedor. Alguns textos para você anotar sobre a prática da justiça. Atos 4:32. Em Atos 4:32, coloque na frente, esse é o modelo. Atos 4:32. Lucas 6:38. A justiça vai e vem. Pode colocar isso aí. Depois você pode examinar. Lucas 6:38. A justiça vai e vem. Da mesma forma que vocês medirem, vocês serão medidos também. É o que está escrito lá. Lucas 10:36-37. Uma ordem. Nós devemos fazer o mesmo. Essa eu quero ler. Lucas 10:36-37. Qual, pois, destes 3 que parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? Saiba que Jesus está falando sobre a parábola do bom samaritano. E ele disse, o que usou de misericórdia para com ele? Disse, pois, Jesus, vai e faze da mesma maneira. Há uma ordem de Jesus. Jesus conta a parábola e diz que o samaritano foi quem assistiu aquele que estava jogado à beira do caminho.
Então ele diz, é esse o próximo dele? Isso é tzedakah, isso é justiça? Então vai, é uma ordem, vai e faça o mesmo. Para concluirmos, Apocalipse 19. Meu Deus, a hora já foi um pouquinho. Tenha misericórdia de mim, irmão. Quantos têm misericórdia, digam amém. Vocês são bênção. Glória a Deus. Apocalipse 19, não posso deixar de falar disso. Apocalipse 19, 7 e 8. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demo-lhes a glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou, se vestiu, e foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são os atos de justiça dos santos. Escute isso. O texto está falando que a noiva se vestiu. Quem é a noiva aqui? Nós somos a noiva. A noiva tem uma veste, sim ou não? E o texto diz que a veste dessa noiva é um linho finíssimo, puro. E ele diz que linho é esse? Que vestido é esse? São os atos de justiça dos santos. Todas as vezes que você pratica tzedakah, todas as vezes que você pratica justiça ao seu próximo, a nossa justiça, o nosso conceito de justiça, diz o seguinte, é dar a alguém aquilo que lhe é de direito. Agora, quando nós amamos, quando nós saímos do campo da justiça própria, nós somos envolvidos pela misericórdia e a graça. O que isso quer dizer? Quer dizer que eu não vou dar algo a alguém só porque é direito dela. E se não for direito dele, aos meus olhos? Essa pessoa não é digna de amor. Quem é ele? Um estuprador? Quem é ele? Um homicida? Quem é ele? Um pedófilo? Mas a justiça de Deus, que excede a justiça dos homens, diz que eu devo amá-lo, orar por ele. Vocês estão comigo aqui? É isso que Jesus está dizendo. Quando Jesus está no seu sermão, e ele diz assim, e o Senhor se colocará sentado, e separará o seu rebanho. À sua direita estarão as ovelhas, e à sua esquerda, você já sabe, né? E ele vai dizer aos que estão à sua direita, vinde benditos do meu Pai. Venham, porque eu tive fome e você me deu de comer. Eu tive frio, você me deu de vestir, estava com sede, você me deu de beber, estava doente, preso e você foi me visitar. Senhor, quando fizemos isso a ti? Quando vocês fizeram aos meus pequeninos. Quando você praticou o tzedakah, quando você praticou a justiça, quando você, movido por graça e misericórdia, assistiu essas pessoas, repartiu o que tinha na sua mesa e deu a eles. Eu me lembro quando nós fizemos a oferta aqui, acho que foi no primeiro dia, nós falamos, olha, a sua mesa, já tem algo na sua mesa. Reparta isso que tem na sua mesa. Quando eu disse a vocês que nós devemos orar para que haja abundância, eu não vou esperar a abundância para repartir. Ele me deu e eu vou repartir, mas existem mais órfãos, existem mais viúvas, existem mais necessitados. Senhor, a provisão na minha mesa não pode parar. Vocês estão entendendo isso? É essa consciência que nós precisamos alcançar, a consciência de filho maduro. Eu quero terminar com isso. Lá em casa sou eu, a Aline e os 2 meninos, somos 4. E um dia, lá em casa tudo é 4, são 4 cadeiras, é uma mesa com 4 cadeiras. Recentemente a gente comprou mais talheres e pratos, mas eram só 4 também. Tudo era 4 lá em casa, tudo para cada um. Quando o pessoal ia comer lá, era uma prova. Aí, a Aline colocou 4 pedaços de frango na airfryer. Preparou, tudo bonitinho, colocou em cima da mesa. E tinha o maior. Os 2 meninos olharam assim, uau, esse é meu. Esse é meu. Aí eu peguei meu garfo, tchá, esse é meu. E pus no meu prato.
E eles começaram a comer. A gente comeu, eu não comi meu frango e tal. E quando o João, praticamente é o que termina primeiro, João, você terminou? Eu terminei, pai. Quer mais um pedaço de frango? Quero, pai. Reparti e dei a ele. Noemi, você quer também, filha? Quero, pai. Reparti e dei para ela. Naquele momento eu disse para os meus filhos, o maior não pode ficar com o mais guloso, com quem quer. Não, o maior tem que ficar com aquele que é capaz de repartir com os outros. O maior vai ficar com esse. Se você é maduro, se você é o filho maduro, você pode ficar com o maior. Se você ainda não é maduro, se contenha com o que você tem. A prática da justiça está ligada à maturidade. Nós precisamos crescer na maturidade, crescer na prática da justiça. Eu disse aos meus filhos, papai pode ficar com o maior, porque eu vou repartir com vocês. E perguntei a eles, se eu desse a vocês, vocês repartiriam? O que Jesus tem feito na sua vida, tem dado a você, você está repartindo? Se você está guardando só para você, servo mal. Por que você está enterrando isso? Não enterre, reparta com seus irmãos. Amém, queridos? Verdade e justiça. Caminhe na justiça, caminhe na verdade, na prática da justiça. Esse livro que eu falei, TCDK, é um livro, ele explica em detalhes sobre isso. Nós temos ele na nossa loja virtual, você pode acessar a MCM Loja e comprar esse livro, vai chegar na sua casa. Leia, cresça na justiça, creia no entendimento do que é justiça para Deus, não para os homens. Os homens, quando eles vão praticar justiça, eles olham, você merece, então eu vou dar. Irmãos, todos os que estão aqui nessa sala, todos os que estão nos vendo, nos ouvindo em qualquer lugar do mundo, em qualquer momento da era, qualquer momento da humanidade, nós somos alcançados pela graça. Até aqueles que estavam no Antigo Testamento foram salvos pela graça. A graça se revelou lá, irmãos. A graça se revelou a você. Então, quando você for praticar a justiça, pratique segundo a graça de Deus que está dentro de você. Amém? Pai, obrigado pela tua palavra, que nos confronta, que nos edifica, mas que também nos impulsiona